sexta-feira, 23 de setembro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Você confere agora os destaques desta edição. Corte de Contas Sergipana promove seminário para apresentar ferramenta aos membros e servidores do órgão que auxilia no acompanhamento das ações do Planejamento Estratégico 2016-2019. Anjos da Enfermagem. Tribunal de Contas de Sergipe adere campanha promovida por organização não governamental para doação de brinquedos a crianças carentes. Sucesso além de visas. Projeto Cesta Cultural do TCE de Sergipe é destaque em reportagem veiculada no Jornal à Tarde da Bahia. Contas Públicas. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado de hoje, do repórter Messias Carvalho, é o diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe, Ricardo Araújo. Esses são os nossos destaques de hoje e é o que você vê a partir de agora no TCE na TV. Olá! Os servidores do Tribunal de Contas do Estado participaram esta semana de um novo seminário de capacitação promovido pelo órgão. Desta vez, eles conheceram a ferramenta que vai estar disponível para o acompanhamento das ações que estão sendo executadas para as iniciativas do Planejamento Estratégico 2016-2019 da Corte. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. Durante o quarto seminário estratégico, foi apresentada a ferramenta que já está disponível na intranet no site do TCE para os membros e servidores da Corte. A gente vem desenvolvendo diversas ações para deixar a gestão mais transparente do tribunal e hoje, especificamente, a gente está lançando essa ferramenta onde todos os servidores, todos os membros vão poder acompanhar a execução desse planejamento. O que é acompanhar essa execução? É a gente ter noção de que forma estão ocorrendo os projetos, quais são as ações que estão sendo tomadas pelos projetos. E aí o que é que o servidor, o membro, pode ter uma maior interatividade, é ver uma ação que ele pode contribuir, por exemplo, e ele ir atrás do responsável pela ação e dar sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Então vai ser bem interativo e bem transparente essa ferramenta. Com auxílio de gráficos e exposições em slides, a equipe do Núcleo explicou como pode ser feito o acompanhamento em tempo real. Logo que o servidor tiver acesso à intranet, ele vai ter um linkzinho e vai poder clicar e acompanhar de forma, inclusive em tempo real, né? Se alguma área tomou alguma decisão com algum projeto, alguma tarefa, alguma ação, ele vai poder ver lá já aquela ação sendo executada. E qual é o nome da ferramenta? A gente denominou ela de ferramenta de acompanhamento de projetos, né, por enquanto. Mas será uma ferramenta de acompanhamento realmente do planejamento. Inicialmente são os projetos, futuramente a gente vai apresentar um pouquinho dos indicadores, né, que são aquela porcentagem de satisfação de servidor, motivação, de que forma está sendo usado o dinheiro, né, das economias, todos aqueles indicadores que a gente já apresentou aqui inicialmente. Só que futuramente a gente vai botar esses indicadores na ferramenta também. De acordo com o diretor de tecnologia do TCE, as iniciativas de execução serão democratizadas por meio da nova ferramenta. As iniciativas de execução do planejamento estratégico muitas vezes ficam restritas ao grupo que toca o planejamento estratégico. Essa ferramenta ela democratiza, ela faz com que todo mundo veja o que todo mundo está fazendo. E permite que as unidades envolvidas na execução, elas critiquem, elas colaborem com as iniciativas, na execução das iniciativas. E mais ainda, é um estímulo, porque à medida em que a ferramenta oferece o acompanhamento das medidas, quais que estão realizadas, quais que estão em andamento, de certa forma isso cria um clima de busca pela realização. A ferramenta é um marco na cultura de planejamento estratégico e ela vai impulsionar ainda mais a realização de todos os projetos que estão em andamento. Durante a apresentação da nova ferramenta, uma outra iniciativa para promover a integração entre os servidores da casa foi apresentada, só que tratou-se de uma iniciativa associada ao lazer, esporte e convivência. A gente tem os jogos que acontecerá agora dia
22 e 23 de outubro. Será um final de semana, praticamente assim recreativo, mas fomentando o esporte, incentivando a prática esportiva e a integração entre todos os servidores. E aproveito para deixar um convite aqui especial para todos os servidores da casa, todos os colaboradores que participem, que vai ser um evento muito interessante, vai ser um evento da casa realmente, onde terá a integração e toda a parte esportiva, de lazer daqui do tribunal. A seguir, Corte de Contas adere à campanha promovida por organização não governamental para doar brinquedos a crianças carentes. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. Não saia daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para falar de um projeto solidário bem bacana que a Corte de Contas Sergipana aderiu esta semana para doar brinquedos a crianças carentes. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. De uma forma lúdica, integrantes da ONG Anjos da Enfermagem, em parceria com o TCE, estimulam doações de brinquedos para a campanha Doe Brinquedo, Doe Alegria. Os Anjos existem em 18 estados, mas acabou nacionalmente com essa campanha e a gente com dificuldade, né, de arrecadar brinquedos para doar nas festas das crianças, e aí a gente resolveu fazer a campanha sergipana de doação de brinquedo para a gente entregar no Dia das Crianças. Então aí o Tribunal de Contas, a gente fez uma parceria para a gente arrecadar esses brinquedos. Enfermeiros do TCE estimulam as doações até o final deste mês. A gente já conhece o trabalho dos Anjos da Enfermagem, né, que eles geralmente costumam atuar no hospital, no USE. E é um trabalho muito bonito, muito sério. Quando a gente soube que eles estavam fazendo a campanha e a gente teria como estar se somando a esse trabalho, a gente trouxe essa ideia aqui para o tribunal, a presidência acatou a ideia e começamos a campanha, né? Doe Brinquedos, Doe Alegria. Que os servidores façam adesão ao projeto. A gente já tem um grande número de brinquedos arrecadados e a gente espera que até o dia 30 de setembro a gente consiga lotar aquela caixa que está lá na entrada.
O jornal Baiano, à tarde, publicou na edição do último domingo uma matéria valorizando a ação do TCE em Sergipe em atrair as diversidades artísticas através das Sextas-Feiras Culturais. A informação foi divulgada na página Opinião, com texto assinado pelo escritor e professor da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Gildeci de Oliveira Leite. E chegou a hora da prestação de contas no TCE na TV. É quando a gente divulga o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara realizada nesta semana, foram julgados 14 processos. Relatório de inspeção, contratos de prestação de serviços, aposentadorias, pensões previdenciárias e contratos de fornecimentos fizeram parte da pauta. Na sessão da segunda Câmara, foram 26 processos julgados, dentre aposentadorias, autos de infração e transferência para reserva remunerada. Já no Pleno, foram 7 processos e 6 protocolos julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, a gente vai falar sobre os custos para manter a saúde pública. E o convidado do repórter Messias Carvalho para falar sobre o assunto é o diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe, Ricardo Araújo. Não saia daí, o TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com o diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe, Ricardo Araújo. Na pauta, os custos para gerir a saúde pública com menos repasses financeiros e o aumento dos gastos motivados por acidentes de trânsito. Veja. Uma conta que absolutamente não fecha é a conta da saúde. Em 2016, fala-se em 14 bilhões. Aqui, segundo dados da própria Secretaria de Estado da Saúde, são pelo menos 5 milhões a menos de recursos diante das despesas, dos custos da saúde. Aqui no programa, nós trouxemos o doutor Ricardo Araújo, que é o diretor técnico do Hospital de Urgência, que é o grande símbolo quando se fala em atendimento à saúde da população do Estado. Doutor Ricardo, obrigado por sua vinda ao programa. Aliás, população do Estado e além divisa, né? Que Sergipe, hoje, Aracaju, atende muita gente de Alagoas, da Bahia e até de Pernambuco. Né? Exato. Como é que está a conta hoje da saúde aqui no Estado? A conta da saúde, dificilmente ela vai conseguir fechar, porque nós temos visto o quê? Uma diminuição da arrecadação e um aumento dos custos.
Então se torna cada vez mais difícil você fechar essa conta no positivo. São 14 bilhões a menos na saúde, só em 2016? Só em 2016 o governo federal repassou 13 a 14 bilhões a menos para todos os estados federados. Vamos na prática, o dia a dia, vocês que operam com esses recursos, Sergipe, na conta, pelo menos os estados de alguns meses eram 5 milhões a menos, ou seja, 5 milhões, multiplica isso por 12, dá 60 milhões ou mais por ano, só para fechar essa conta do atendimento básico. Como é que vocês trabalham o dia a dia? Quais são as alternativas que vocês têm buscado? Então, nós temos buscado alternativas através de trabalho. O trabalho tentando compensar essas coisas, esses déficits, é trabalhar mais, porque só se resolve a falta de dinheiro, a falta de recursos, com ideias que melhorem, que tentem diminuir os custos, para que a gente consiga fechar, ao menos, não no vermelho. Mas hoje não tem conseguido. Hoje não tem conseguido, essa é a realidade nossa. Então, a gente queria deixar claro uma coisa. É muito fácil, e de certa forma covarde, dizer, está faltando dinheiro. Mas a gente já olhou o outro lado? Messias, o que é um acidente? Acidente é algo inevitável. Se você ingere bebida alcoólica, se você pega o carro, pega uma moto, não coloca capacete, não coloca cinto de segurança e bate contra o poste, isso é acidente ou é uma consequência? Esse paciente, ele vai para o hospital de urgências, ele é atendido, ele é operado, ele vai para uma UTI, inicialmente ele é pego pelo SAMU, tudo isso gera um gasto. Aí esse gasto, quem está causando? É aquela pessoa que, por forma irresponsável, está se comportando desse jeito. Mas é muito fácil dizer, mas a saúde não me deu a melhor prótese, não me deu o melhor medicamento para eu ser melhor atendido. Então a gente tem que parar e pensar quem são realmente os responsáveis. Essa conscientização que a população tem que ter. Um paciente grave, traumatizado, como um trauma ortopédico, que a gente pega muito, só de janeiro a julho desse ano foram 3.852 atendimentos de acidentes de moto. De carro foram 476. São números alarmantes. Então, um paciente que se acidenta de moto e vai para o pronto-socorro, é um trauma grave, precisa de UTI, ele custa ao final de 45 dias, que é a média de internação desses pacientes, 120 mil. Qual é a saúde do mundo que sustenta isso? Qual é o país no mundo que consegue sustentar isso? Não há como fechar no positivo com uma irresponsabilidade das pessoas. As pessoas têm que tomar têm que ter a conscientização que é necessário o quê? Se proteger, se precaver, a consciência, a cultura do medo. Porque acidente é algo inevitável. Mas você beber, dirigir e bater ou atropelar outra pessoa não é acidente, é consequência. Então é isso que a gente precisa passar para a população. É isso que a gente precisa dizer, que nós fazemos o que é possível, fazemos tudo e continuaremos fazendo. Quer dizer, a conta hoje não fecha e para tentar pelo menos aliviar é preciso barrar a sangria, né, dos recursos Exato. Que vêm através desses acidentes. Eu acho são números assim assustadores. Eu acho que você falou em acidente de consequência, né, como diz na nossa literatura, um acidente é um evento imprevisto, né, e indesejável. O cidadão que o senhor lembrou bem, se ele enche a cara, se ele vai andar sem cinto de segurança, se ele vai brincar com a vida numa moto, tudo isso é previsível. Né? Seria previsível e poderia ser evitado. A solução, na sua avaliação, seria... A conscientização. O custo é muito alto e só aumenta. Então, qual é a solução? É tentar ir na base, conscientizar a população, inverter a situação, deixar de ter menos acidentes. Porque em outros países tem menos acidentes. E a conta fecha no positivo. Então, a gente tem que partir para essa linha de raciocínio. Não enxugar gelo. Não tentar só resolver quando o problema está feito. A gente tem que evitar o problema. Essa é a nossa política, a nossa campanha. Em outros programas, colegas já vieram com essa metodologia de ir para colégio. Nós temos campanhas de colegas, o diretor clínico do hospital mesmo ia em colégio, explicar, conscientizar. E a gente tem feito esse tipo de campanha porque, na nossa visão, é a única forma que a gente vai conseguir fechar isso no positivo. Porque os números são assustadores, né? O senhor falava agora há pouco de pouco mais de acidentes, de 4 mil acidentes só este ano.
Pelos números, acho que 80%, 90% de moto. Com certeza. Pessoas traumatizadas. E é um paciente que 30% vai ficar sequelado pro resto da vida. É aquele paciente que vai ficar paraplégico, tetraplégico, vai perder uma perna. Então, ele vai gerar um déficit ainda maior, porque ele vai deixar de prestar serviço, vai ficar encostado, vai só receber, entendeu? Ele vai deixar de produzir. Além do prejuízo enorme para a pessoa, para o paciente, você tem um prejuízo para a sociedade como completo. Porque você vai estar trabalhando para sustentar esse acidentado. Essa é a realidade nossa. Então, isso é preciso. Então, 70% vão ter algumas coisas. Vão ter o quê? Dores. Vai passar até a velhice sentindo dores lombares, vai perder um dedo do pé. Esses vão voltar a trabalhar. Mas e os que não voltam? Que é 30% desses acidentados de moto. Ficam sequelados e aí, ou alguns morrem, né? Muitos morrem, lamentavelmente. Ou eles vão para a velha fila da Previdência, Exato. Que é que acaba pagando uma outra conta muito cara. Exato. Então, esse número de 120 mil por paciente grave ainda não entra os pacientes que ficam sequelados eternamente. Então, a conta é muito maior. Então, como vamos fechar no positivo? Como o governo pode fechar no positivo desse jeito? Não há como. Então, é tentar a campanha, conscientizar a população, punir, porque nós temos leis. A gente precisa cumprir mais as leis para que se torne algo mais ostensivo. Que realmente é necessário isso. Agora, em consequência disso, doutor Ricardo, é fato, né, que o USE colhe os frutos dessa crise, dessa falta de recursos. 14 bilhões a menos na saúde do Brasil. E aqui a nossa conta mais simples não fecha. O vermelho é de 5 milhões por mês. Isso provoca uma sequela, né, uma consequência, que se reflete na qualidade do atendimento no próprio USE e algo que a gente não pode deixar de lembrar nunca, que isso leva uma carga maior de pressão contra o próprio trabalhador do sistema. Com certeza. O trabalhador que recebe a carga principal, porque ele está na linha de frente. Se você pensar que hoje Sergipe tem um grande hospital, que é o Hospital de Urgência de Sergipe, Aracaju, do tamanho que não tem um hospital. Então, Aracaju é necessária essa conscientização que Aracaju precisa de outro hospital, porque nós recebemos todos os pacientes de Aracaju, todos os pacientes de alta complexidade dos demais estados vão para o Hospital de Urgências, parte de Alagoas, parte da Bahia. Uma vez eu questionei uma regulação de um paciente que vinha da Bahia. Ele me disse, doutor, o paciente está gravíssimo e em Salvador não vão me receber. Qual é a solução que eu tinha? Receber o paciente. Eu ia deixar o paciente morrer? Então a gente acaba tendo que receber, porque é uma vida. Independente do estado de onde ela venha, é uma vida que a gente não pode perder. E essa conta fechada, contabilizada já nesse déficit. Quer dizer, acaba agravando, porque se nós temos 5 milhões a menos para o custo, não entra na previsão esse custo extra. Hoje são quantos atendimentos mês do Hospital de Urgência e desses, quantos vêm de outros estados? O atendimento do hospital mensal, eu não sei lhe dizer, informar precisamente, mas eu posso lhe dizer que de 15% a 20% são de outros estados, do total. Que a gente vê em torno de 15% a 20% são de outros estados. E aí pessoas que vêm da Bahia, de Alagoas e até de Pernambuco para ser atendido. Isso mostra um dado positivo também, né? Que Exato. Apesar de toda a crise, de toda a problemática, a resolutividade que o USE apresenta. Exato. A resolutividade do Hospital de Urgência é muito grande. Se você parar para pensar que um hospital que recebe a carga de pessoas, de pacientes graves e consegue resolver a grande maior parte, por mais que a gente tenha certas dificuldades de tempo, de resolução, os pacientes conseguem sair na grande parte das vezes. Então a gente tem um índice de mortalidade baixo para a complexidade que nós recebemos. Doutor Ricardo, o senhor que é hoje diretor técnico, e divide com seus pares médicos essa agonia de não conseguir atender o quantitativo, às vezes, de pacientes que chega e ver essa sangria absurda, inclusive, de recursos sendo perdida. O senhor falou de algumas campanhas que se tem feito de forma isolada, então o senhor defende que a sociedade toda vista essa camisa para tentar evitar isso? É fundamental. Tem que evitar o acidente. É fundamental. Sem a sociedade não vamos conseguir. Não vamos ter... vamos chegar a uma solução. Só vamos aumentar os acidentes e diminuir os custos.
Então a gente vai cada vez mais perder dinheiro, vai gastar mais e vai ter o maior número de acidentes. Então a sociedade ela tem essa consequência, tem essa necessidade, tem que correr atrás, se conscientizar, fazer a parte dela. É colocar a mão na cabeça e pensar, poxa, será que agora eu bebi, vou poder sair? Será que eu não vou atropelar uma pessoa? Não vou matar um inocente? Não vou sequelar um inocente? É pensar isso. Isso é o que está faltando. É muito fácil e covarde responsabilizar. Ah, é o hospital. Ah, é a prefeitura, é o Estado. É muito covarde isso. Então, é a responsabilidade, claro, que os governos têm suas responsabilidades, suas prefeituras têm suas responsabilidades, mas a sociedade é o maior responsável. É isso que a gente deixar. O motociclista, ao que me parece, é a bola da vez nesse processo. O motociclista, sem dúvida, é quem mais sofre. Não necessariamente seja ele o culpado, às vezes até um carro que bate no motociclista, entendeu? Porque a gente sempre diz, a gente conversando, que o para-choque de moto é o peito do paciente, né? Então acaba que ele vai ser o mais lesado, vai ser a maior vítima disso tudo. Mas sem dúvida nenhuma, com o aumento crescente de motos, pelo baixo custo, ele tem gerado um custo muito maior lá na frente, que é a consequência dos traumas. Então você tem hoje um número de cerca de 4.000 acidentes só este ano e perto disso só com moto, né? 80% só de moto. Então os motociclistas, por favor, tenham essa conscientização, tenham cuidado, não dirijam com imprudência, usem capacete, sapato de proteção. A gente vê muito arrancamentos de pés, de dedos. Então isso é muito comum nos acidentes de moto. Quando não sequela, quando não tem um trauma gravíssimo, você tem uma perda de membro, que isso vai gerar um grande custo para o paciente. Ok, doutor Ricardo, muito obrigado por sua vinda ao programa. Prazer foi meu. É uma corrente, uma brigada que a sociedade precisa incorporar para tentar equilibrar pelo menos isso, né? Equilibrar a balança. Salvar vidas, né? São muito jovens, entre a maior parte 15 e 25 anos. A maior parte desses pacientes são abaixo de 30 anos. Lamentavelmente. Então, Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.